tópico que a gente não costuma aprender: permutações caóticas. Se tu quiser só saber a fórmula, essa aqui é a fórmula da permutação caótica, tá certo? Para que isso aqui serve? Não é difícil, é só tu pensar um pouquinho e aplicar o que a gente acabou de aprender. Vamos lá. Isso vai servir para permutação caótica quando a gente quer encontrar basicamente o seguinte. Digamos que nós temos 1, 2, 3, 4. Esse número aqui, tranquilo? Eu quero saber quantas permutações possíveis eu posso fazer, tal que nenhum dos números esteja em sua posição original. Ou seja, 2, 1, 4, 3 é uma permutação caótica, porque nenhum dos números está em sua posição original. Entretanto, 1, 3, 4, 2 não é caótico, porque 1 está em sua posição original. Tranquilo? Na verdade, não é só para números que a gente vai fazer isso aqui. A gente tem qualquer sequência de objetos, tá? Tal que eles não se repitam. E nós queremos encontrar quantas maneiras possíveis nós podemos ordenar eles, tal que nenhum dos objetos retorne à sua posição inicial. Isso é uma permutação caótica. Como que nós calculamos isso? Ora, você pode pensar, eu poderia simplesmente pegar e nessa nossa primeira posição eu vou dizer, eu posso colocar n-1, digamos que tenha n elementos, tá? Eu tenho n-1 elementos que eu posso colocar aqui. Na segunda posição, eu tenho também, agora, n-2 elementos que eu posso ser colocado aqui. Por quê? Porque nessa primeira posição eu posso colocar qualquer número menos 1. Na segunda posição, eu posso colocar qualquer número menos o 2 e menos o número que eu já coloquei antes, tá certo? Então, n-2. E assim por diante. Se tu fizer toda a multiplicação, a resposta é n-1 fatorial. Errado. Por que eu errei? O que eu cometi? Ver onde é que tem erros na nossa análise, na nossa lógica, é uma das partes mais importantes da análise combinatória. Então eu recomendo que tu tente ver qual que é o erro desse pensamento. Porque a resposta era a seguinte. Se nós estamos fazendo isso daqui, esse n-2 ele está errado. Aqui está certo. Tem n-1 maneiras de tu colocar números aqui. Qualquer número exceto 1 pode ser colocado aqui. Entretanto, aqui não é n-2. Por quê? Porque pode ser que eu tenha colocado o número 2 aqui. Então, digamos que eu fiz a minha permutação. O primeiro número que eu coloquei foi aqui, foi o 2. Tá? E aqui, digamos que eu coloquei o 1. De quantas maneiras, se eu coloquei o 2 aqui, de quantas maneiras eu podia ter escolhido esse número? n-1 maneiras. Eu podia ter escolhido tanto o 1, quanto o 3, quanto o 4 para colocar aqui. O único número que não precisava colocar aqui, não poderia colocar aqui, é o 2. Por quê? Porque a gente cometeu o erro, quando a gente fez isso, de considerar que o número que está aqui não vai ser o número que não podia ser aqui. What? Basicamente o seguinte, pensa um pouquinho. Aqui eu estou colocando 2, tá certo? Eu não posso colocar o 2 aqui porque é uma permutação caótica. O 2 não pode retornar para essa posição. Se eu colocar o 2 aqui, o único número que eu não posso colocar aqui é o 2, que eu já coloquei aqui. Então eu posso colocar qualquer outro número aqui. Se o 2 tivesse sido colocado posteriormente, de fato, eu não poderia colocar aqui n-2 números. Só que vai depender do caso de onde que a gente vai colocar esse 2. Ou seja, que é ou n-2 ou n-1. E nós caímos na dificuldade clássica de análise combinatória, que é dividir em casos. Se tu ficar dividindo em casos, tu não vai conseguir calcular o negócio direito, tá certo? Não nesse tipo de questão em que fica um pouco mais complexo fazer análise. O que isso significa? Que nós temos que riscar isso aqui e fazer uma outra forma de pensamento, tranquilo? Que tal usar aquilo que nós acabamos de aprender? Princípio de inclusão e exclusão. É basicamente o seguinte a ideia. 1, 2, 3, 4. Tranquilo? Nós queremos reordenar isso daqui. Mas basicamente o que a gente quer fazer é o seguinte. Vamos calcular primeiro todas as permutações possíveis. Ora, isso a gente sabe fazer, tá certo? Isso aqui seria, a gente tinha usado esse símbolo aqui, o S, tá? S de 0. S de 0 é basicamente n fatorial, que é todas as ordenações possíveis disso daqui. Agora a gente quer descontar, ou seja, a gente vai fazer menos S1. O que é S1? É todas as permutações possíveis nas quais todos os números estão em sua posição, onde o 1 está na sua posição original, e o 2 está na sua posição original, o 3 está na sua posição original, tá certo? Basicamente é o seguinte, eu estou fazendo todas as possibilidades e descontando das possibilidades em que o 1 está na sua casa original, e aí depois pode misturar os outros livremente, tá certo? Se eu estou descontando os números nos quais 1 está na sua casa original,
Concorda comigo que a gente devia, no fim das contas, obter todas as possibilidades nas quais o 1 não está na sua casa original? Então a gente vai pegar e fazer isso daqui, a gente vai descontar, tá certo? De n menos 1 fatorial, que é o caso em que o 1 está na sua casa original. A gente diz, ó, o 1 está na casa original, nós queremos descontar esse caso. Só que a gente vai descontar também o caso em que o 2 está na sua casa original. Quantas possibilidades tem? N menos 1 fatorial. Digamos que o 2 esteja aqui. Só mistura os outros. N menos 1 elementos. Depois, o 3 está no lugar dele. Tá certo? Depois, o 4 está no lugar dele. A gente vai ter quantos números? N números. Digamos que nós tenhamos N números. Então, vai ter N desses termos daqui. Certo? Ou seja, isso daqui é igual a N vezes N menos 1 fatorial. Que é igual a N fatorial. Tá certo? A gente está achando então que S0 menos S1, que devia ser a resposta, é N fatorial menos N fatorial. Ou seja, é zero. E obviamente não é, a gente consegue achar exemplos de permutação caótica. O que isso significa? Que a gente está cometendo algum equívoco. E qual equívoco é esse? É a seguinte análise. Lembra do que a gente falou da última vez? A gente está considerando o número de elementos de A, o número de elementos de B. Mas agora a gente contou 2 vezes o número de elementos de A em intersecção com B. Então a gente vai ter que descontar a intersecção deles. Nesse exemplo em específico, nós estamos fazendo, nesse caso aqui, onde a gente diz que o 1 está no lugar original dele, o seguinte, 1, 3, a gente está considerando a seguinte análise. O 1 está na casa original dele? Tá. O 2 está na... a gente permuta os outros, tá certo? Digamos esse caso aqui. 1, 2, 4, 3. Certo? O 1 está na casa original dele? Tá. Mas o 2 está na casa original dele? Tá. Então, nesse cálculo aqui, a gente considerou esse número. E nesse cálculo aqui, onde o 2 está na casa original, a gente considerou esse número também. Então, a gente está considerando esse número 2 vezes. Por que isso aqui está acontecendo? Porque a gente está considerando todos os casos em que a gente tem A intersecção B, tá certo? A gente está contando 2 vezes. Todos esses números em que o A intersecção B, ou seja, em que 2 números ao mesmo tempo estão ocupando suas posições iniciais. A gente está contando 2 vezes em cada uma dessas contagens, tá certo? O que isso significa? Que esse número e esse número estão considerando um número em comum. Todos os casos desse. Esse e esse, que é no caso em que o 4 está certo, está considerando os números em comum. Esse e esse, que é no caso em que nesse é 1 e o 3, e esse é o 1 e o 4, eles estão considerando números em comum. Esse, tá certo? Ou seja, a gente vai obter que a gente tem que somar, porque a gente descontou 2 vezes, nesse caso aqui a gente descontou 2 vezes cada um desses números, a gente vai ter que somar agora o S2. Mas o que é o S2? Ele é basicamente a somatória, tá, de todos os n-2 fatorial, onde é que agora a gente vai fixar esse e esse caras. Então vamos dizer, a gente considerou o caso em que o 1 e o 2 estão em sua posição inicial, a gente descontou 2 vezes. Então vamos somar eles, tá certo? Mas quantos casos assim a gente tem? Ora, a gente tem combinação de 4, pegos 2 a 2, tá certo? Perdão, nesse caso aqui em particular, tá? Eu vou fazer aqui no caso geral. Combinação de n pegos 2 a 2 vezes n menos 2 fatorial, tá? Só reexplicar isso daqui porque é legal que vocês peguem essa ideia. Ela pode ser bem útil em vários exercícios. Por que a gente pegou essa combinação aqui? Porque agora a gente está dizendo, olha, vamos fixar o 1 e o 2 vezes a permutação dos n menos 2 elementos restantes, tá certo? Só que a gente também podia ter fixado o 1 e o 4 vezes a combinação dos n menos 2 elementos restantes. Podia ter fixado o 1 e o 3 como sendo os elementos que vão estar nas suas posições iniciais, tá certo? E aí permuta os outros elementos restantes. Ou seja, para a gente vai ter dos n elementos, nós queremos escolher 2. Dos n elementos, fixa 2 deles e permuta o restante. De quantas maneiras a gente pode escolher 2 elementos entre n elementos? Combinação de n pegos 2 a 2 vezes n menos 2 fatorial. Tá certo? Só que quando a gente faz isso, meu caro amigo, a gente está considerando o quê? Digamos que nós temos o caso em que o 1, o 2 e o 3 estão em suas posições iniciais. Tá certo? Ou seja, a gente vai ter que descontar, porque quando a gente fez isso aqui, a gente considerou 2 vezes os casos em que o 1, 2 e o 3 estão em suas posições iniciais. Se tu não tá entendendo, volta pro vídeo anterior que a gente deu uma explicada nisso aqui lá, tá? Então a gente vai ter que descontar o S3. O que é o S3? É a combinação dos n elementos, pegos 3 a 3, porque a gente vai deixar 3
3 números na sua posição inicial, vezes os números restantes, n menos 3 fatorial. Nesse caso daqui, se a gente fixar 3 elementos na sua posição inicial, o quarto claramente está na sua posição inicial, o que é óbvio, porque 4, combinação de 4 pelos 3 a 3, porque n menos 3 fatorial é igual a 1, tá certo? Só tem um jeito de ordenar isso aqui. Mas então vai ser isso aqui. Só que a gente tem que somar o S4. E o que é o S4? É a combinação de elementos pelos 4 a 4 vezes n menos 4 fatorial, tá? Etc, etc, etc. Até o Sn, tá certo? Mas o que isso aqui quer dizer? Se tu expandir isso aqui, tu vai obter em cima n fatorial dividido por n menos 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes isso daqui, que é n menos 2 fatorial, tá certo? Só abrir a combinação. Esse vai cortar com esse e tu vai obter n fatorial sobre 2 fatorial. Analogamente, esse daqui vai ser n fatorial dividido por 3 fatorial. Esse daqui vai ser n fatorial dividido por 4 fatorial, etc, etc, etc. Tá certo? Como é que a gente vai... O que isso aqui quer dizer? O que a gente encontrou até agora? Que a resposta, tá certo? Da nossa questão, a resposta final é o quê? É o S0 menos o S1 mais o S2 menos o S3. Faz isso daqui até o último elemento, tá certo? Que vai ser mais o menos 1 elevado a n, tá certo? Vezes S de n. Essa é a resposta que nós encontramos. Ou seja, fazer de um modo um pouquinho mais coloridinho aqui no fim, a resposta final, que sei lá, eu vou chamar de D, dn, é igual a quê? S0, que é igual, eu vou colocar agora o n fatorial em evidência de todo mundo, tá certo? N fatorial, aí fica. Para o primeiro era n fatorial, tá certo? Eu vou colocar 1 sobre 0 fatorial, só para ficar fácil de lembrar. Menos, para o S1, nós temos n fatorial, de novo, tá? Que fica 1 sobre 1 fatorial. Mais 1 sobre 2 fatorial, que é esse caso daqui. Menos tananana, mais menos 1, que é o último termo, elevado a n, dividido por n fatorial. Tá certo, galera? Essa aqui era a fórmula que nós tínhamos mostrado no começo, e é ela que vai nos dar de quantas maneiras nós podemos ordenar os elementos tal que nenhum deles esteja na sua posição inicial. Permutações caóticas. Tranquilo? Depois vamos fazer alguns exercícios para ver como isso aqui é realmente importante. Valeu, galera!